Olá pessoal, tudo bem? E hoje vai ser um bate-papo sobre o tema paixão pela odontologia. O pessoal me pergunta por que eu escolhi odonto. Eu já fiz um vídeo falando sobre o porquê da odonto, mas não entrei a fundo, que é paixão, vocação ou dinheiro, por que você escolheu o odonto. E hoje então eu vou falar um pouquinho da minha carreira profissional. Quem sou eu? Sou a doutora Karina Lizauskas, especialista em radiologia e endodontia. Bom, nos anos 80, tem tempo, hein, gente? Nossa, tem muito tempo. Eu já me via fazendo a área da saúde. Nunca me vi como engenheira, advogada, até porque eu sempre tive muita dificuldade com exatas, ficava de recuperação, sempre ficava de recuperação de matemática e depois, assim, de química, física, era para mim uma tristeza, né? Então eu não tinha essa vocação e não gostava de números. História, geografia sempre gostei, mas também não tinha uma afinidade com essa área. Inclusive, quem é da época do Objetivo lembra que tinha, as salas eram separadas em exatas, biológicas, humanas. Antigamente outras escolas também tinham essa divisão e eu acabei optando por biológicas, que eu sempre gostei. Então, dentro da área de biológicas, eu sempre tive uma afinidade entre odonto ou medicina, porém sempre puxou mais para odonto por causa da minha habilidade manual. Eu sempre gostei de fazer coisas manuais, como modelagem de massinha quando a gente era criança, artesanato, inclusive eu estudei num colégio que a gente aprendia a fazer corte e costura, então eu sempre tive essa habilidade e eu sempre gostei dessa parte mais assim manual, né? E bom, e no final, e a gente acaba escolhendo, eu acho que no Brasil a gente acaba tendo que escolher muito cedo a profissão e às vezes você acha uma coisa, como eu falei, quer fazer odonto e de repente você entra na faculdade e não gosta e acaba perdendo o ano. Enfim, se eu não me recordo, quem for das antigas, tinha aquele teste vocacional nas escolas que você fazia um teste para ver qual era a profissão que mais se adequava a você. Eu acabei fazendo, realmente entrou na área de biológicas, entre medicina e odontologia. E aí meu pai ficava assim, faz farmácia, que não sei o que. Eu falei, não vai dar, porque farmácia tem química e eu não gosto, né? Tem cálculos e eu não curto, não gosto. Bom, aí eu acabei prestando vestibular para odontologia. Não passei na primeira etapa, fui gongada na primeira fase da USP, né? E aí ficava aquela pressão, ai, você tem que entrar, você tem que entrar. Antigamente o vestibular era muito mais difícil do que hoje em dia, não tinha Enem, a gente tinha que fazer as inscrições nas faculdades, fazer as provas das faculdades, né? E era bem difícil, principalmente as estaduais, que ainda continua sendo. As particulares, na minha época, não tinha tanto odonto, mas também não era fácil de entrar. Bom, acabei estudando, fazendo vestibular novamente e entrei em duas universidades particulares, né? Não queria, e meu pai assim, faz, né? Porque quem faz a universidade é o aluno, e realmente ele tem razão. O meu sonho era fazer a Unesp, eu queria entrar na Unesp. Só que eu ia perder mais um ano, ou seja, seriam 2 anos. Então, quando meu pai falou, vai para a faculdade particular, porque quem faz a universidade é o aluno, e eu concordo com ele, hoje ele tinha razão, porque você ia perder mais tempo, estudar de novo e fazer segunda vez o vestibular, fazer cursinho tudo de novo, era muito chato, né? Fora que eu tinha que trabalhar de manhã também, então era super cansativo trabalhar de manhã, fazer cursinho e depois você ainda se dedicar às provas. Bom, aí eu fiz a UMC em Mogi das Cruzes, eram 5 anos, primeiro ano não era integral, depois segundo, terceiro foi integral, o quarto ano já era meio período novamente, e o quinto, que eu acho que não tinha nem necessidade de ter quinto ano, porque o quinto ano era clínica integrada, mas algumas
A gente fazia trabalho na prefeitura, né? Estágio na prefeitura acho que a gente ia na faculdade 2 vezes por semana, então acho que em 4 anos supria muito bem ao odonto. E perfeito. E um dos motivos também que me levou para odonto, porque meus pais têm um casal de amigos e a esposa era dentista. E ela tinha o consultório na praia, eu achava o máximo, né? A sala dela era de frente para o mar, era super gostoso, eu gostava das coisas que ela fazia. O meu dentista de São Paulo também era muito bacana, ele fez projeto Rondon, eu achava o máximo. E ele me explicava, na época a gente fazia as restaurações de amálgama com mercúrio e limalha, e aí a gente brincava com mercúrio, hoje não pode, e aí eu fui pegando gosto. E quando eu entrei na odontologia, eu já entrei querendo fazer orto, porque a minha irmã usou o aparelho e eu achava o máximo a técnica de ortodontia, montagem. Então, assim, meio que eu fui focando para ortodontia. Não gostava de endo, não gostava de cirurgia, gostava de dentística e de pério. Porém, eu gostei muito mais da orto. Aí eu me formei, fui trabalhar em clínica popular e já comecei a fazer um estágio numa clínica de ortodontia. Estágio não, eu trabalhei como dentista responsável da clínica e nessa clínica ele tinha 10 equipos e eram todos assim, os pacientes eram todos atendidos, porque era só de orto a clínica desse doutor, por THDs. Então eu era responsável se acontecesse alguma coisa, eu tinha de ordem restauração, alguma coisa que a THD não podia atuar, eu tinha que atender. E assim, aí eu fui vendo que a orto não era aquilo que a gente aprendia aprendeu na faculdade. Aí assim, tinha alguns pepinos, uns casos complicados. Fui fazendo atualização de orto nesse meio tempo. E eu fui não gostando. E assim, eu acho muito, para mim, me incomodava quando o paciente quebrava o bracket, aí você tinha que colar e você não via o resultado, porque infelizmente o resultado também depende do paciente, como ele usa o aparelho, porque assim, se vai quebrando o bracket, tinha crianças que tiravam o fio, então você não vê a eficiência do tratamento. E foi interessante que eu odiava endo, né? Até porque assim, tive um excelente professor de endodontia, que era muito assim, ele fazia provas toda semana, era o terror da faculdade. E aprendi endo, confesso que eu aprendi endo. E aí, como que surgiu o meu caminho para endodontia? Eu tinha um colega perto de casa e ele não gostava de endo e ele me chamou, você não quer fazer endo? Eu falei, tá bom, faço. E aí eu comecei a pegar gosto. Eu digo que para mim, o pessoal fala que é loucura, mas para mim endo é uma terapia. Eu consigo relaxar, me conectar. E quanto mais difícil o caso, eu acho assim, o máximo, né? O paciente não vê o resultado, mas a gente que é endodontista pega um caso complicado, você vê o resultado, assim, é uma satisfação enorme, né? Enfim, e aí, por isso que eu falo para os recém-formados, não faça a especialização assim que você saia da universidade, porque foi o que aconteceu, eu já ia fazer uma especialização de orto, no meio do caminho eu fui vendo que orto não tinha nada a ver comigo. E aí eu fiz atualização de orto, também comecei a fazer atualização de endo, e assim, nisso fui puxando mais para endo, e eu não queria fazer uma especialização, até que o dentista da nossa família falou, faça, porque é importante, você vai se destacar. E aí, assim, depois eu vou fazer um vídeo de como eu escolhi a faculdade para fazer a especialização. Aí, nesse meio tempo, fiz mais uma atualização e eu parti, depois de, eu acho que de 2 anos, 2 anos de formada, já tendo consultório, já atendendo, eu realmente percebi que gostava de endo e acabei fazendo endo em 2002, 2002. Aí a gente vai crescendo, fui montando consultórios, tenho o meu, desde que eu me formei, eu tenho até hoje, eu tenho ele,
fui montando o consultório, vendendo. Quem me conhece sabe que eu gosto de montar, vendo, enfim. O último que eu montei foi na 2019, com uma amiga minha, a gente fez de especialidades, aí entrou a pandemia, aí eu vendi a minha parte para ela, aí entrou a pandemia e, bom, e aí a odontologia mudou, né? E é interessante que com essa amiga a gente montou esse consultório, essa clínica de especialidades, porque quem é mais antigo acho que vai entender o que eu vou falar. Acho que a gente chega num ponto da odonto que você não vê mais desafios, né? E essa minha amiga ela é só ortodontista, então ela falou, Cá, eu tô num ponto assim que, sabe quando você já fez tudo? Chegou num patamar que, poxa, é sempre a mesma coisa, consultório, casa, pacientes, não tem um desafio, né? E eu entendi o que ela estava falando porque acho que depois de 20 anos de formado, você começa a ter aquela crise, pelo menos eu tive, ela teve, alguns amigos da odonto tiveram, que você começa a se questionar, e agora? Eu vou ficar só nisso? Poxa, já fiz especialização, já montei clínica, já fiz isso e aquilo. E aí, quando eu fiz 20 anos de formada, eu já estava bem consolidada na endodontia, eu tive essa crise um pouquinho antes dos 40, então eu resolvi fazer radiologia, porque acho lindo a radiologia e todo mundo falava, ser radiologista é diferente, é meio elitizado, né, ser o dentista radiologista, e aí acabei fazendo a especialização, realmente me apaixonei pela radiologia, montei uma clínica de radiologia, só que assim, confesso que a nossa vida de dentista ela é um pouco solitária, porque você fica quase o dia inteiro no consultório com tua secretária. Você tem os pacientes, mas é uma coisa assim, que você não vai trocar muitas ideias, você pode conversar com o outro, porque você tem outros pacientes assim, já agendado. Na radiologia foi assim, um baque, foi pior ainda, porque eu entrava no escuro e saía no escuro, porque tinha que fazer laudos. E fora isso, ainda atendia no meu consultório, acabei parando de atender nos colegas, mantive o meu consultório e assim, eu tive uma estafa muito grande, porque eu comecei a não dar conta, tanto do consultório quanto da radiologia, porque a radiologia, você tem que analisar as imagens, e eu vou falar que os colegas respeitem os radiologistas. Eu peguei muito colega chato, olha, assim, que implicava com a imagem, que não tava assim, tinha que fazer assado e que não sei o que. E, gente, hoje eu vejo o outro lado dos radiologistas como sofrem, porque eu pensei que a nossa turma era mais, assim, amigável, mais unida, e não, eu tive uma que invocava, porque como a imagem ficou assim milimetricamente e a gente não tem controle às vezes dos pacientes. Foi muito gostoso esse período da clínica. Aí quando eu tive essa estafa, fiz uma reunião com a minha família e eu achei melhor vender e foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente eu estava muito cansada, vendi. Não dava conta de fazer mais os laudos e manter o meu consultório. E aí eu voltei para o consultório e, por último, acabei montando essa última clínica de especialidades com a minha amiga. E aí veio a pandemia que mudou tudo. Bom, ainda amo odontologia, amo endodontia. Claro, talvez a gente esteja mais cansado com a idade, a gente já não tem paciência com algumas coisas, né? Então, eu pelo menos tenho reduzido um pouco a minha carga de trabalho e me dedico mais ao que eu gosto, que é a endo, né? E é isso, essa é a minha trajetória da odontologia. Espero que vocês tenham gostado, me falem aqui como que vocês escolheram odonto, por que vocês fizeram odonto, o que vocês estão achando da odonto agora, pós-pandemia. E eu vou gostar muito de ler as respostas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha e se inscrevam. Obrigada e até a próxima semana.